Robson Martins é meu nome, eu sou aqui de Aracaju, sou do grupo Abaô, eu tenho 55 anos. Eu comecei a ouvir falar de reggae quando eu entrei no movimento negro, que até então, isso com pouco, 18 anos, eu não conhecia o reggae. Aos 18 anos eu não conhecia o reggae, a história do reggae, os artistas do reggae. E no movimento negro a gente tinha acesso a textos, revistas, né? E o nome do Bob Marley sempre pairou, né, nesses lugares. E foi crescendo a curiosidade quando eu fui lendo, né, a história do reggae na Jamaica, o rastafarianismo, e aquilo foi me instigando e eu comecei a procurar, né, aonde tinha reggae aqui em Aracaju. Naquela época não era tão popular assim. Algumas pessoas, né, tinham um disco e pelo que eu lembro, a primeira pessoa que me mostrou um disco de reggae foi Bidui, Mestre Bidui. Na casa dele, falando de capoeira e tal, e eu acho que toquei no assunto do reggae. Ele me mostrou um disco do Bob Marley, o Legend, um vinil. E aí colocou para tocar. Eu vou até confessar que eu nem gostava. Primeiro que era inglês, eu não entendia nada. E outra coisa, a música também não me atraía. Eu já vinha escutando Olodum, Araqueto, Muzenza. Muzenza, inclusive, né, é dedicado ao reggae. E a figura de Bob Marley. Mas quando eu ouvi o reggae, não bateu. Mas eu acho que fui, né, por osmose, ligando uma coisa a outra e foi acontecendo. Como a minha própria identidade. Eu fui criando a minha identidade dentro do movimento negro, como pessoa preta, negra. E aí aos poucos também absorvendo, né, dessa cultura, que para mim era estranha. Eu vinha de ouvir qualquer coisa que tocava no rádio, né? Mas a primeira pessoa foi essa, foi Bidui, e depois a outra segunda pessoa que me emprestou um disco me emprestou, na verdade, foi Inha, lá do Cirurgia. E Inha tinha um disco Bob Marley também, que era eu ainda lembro disso, que era o Rasta Man Vibration. Eu peguei emprestado, quase não devolvi, mas ele foi buscar lá em casa. Mas aí quando eu ouvi Rasta Man Vibration, eu já tava achando que era regueiro, né? Mas foi por aí, meu primeiro contato foi esse. Legal. Ele falando aqui, vem uma série de coisas na cabeça, né? Mas enfim, meu nome é Alex. Meu primeiro contato com reggae, eu me lembro muito bem que se tocava naqueles anos 80, era aquela som de Jimmy Cliff, Reggae Night. Eu morava na Suíça, na época, Suíça Brava, ali para a Avenida Explosão. Mas a gente não tinha ainda essa definição de que era reggae, né? Eu ouvia ali, ficava assim. Como eu sempre estava envolvido com movimento com música, essas coisas, eu tocava hardcore. Fui rock and roll, hardcore, punk, tocava na banda punk chamada Cleptomania. E meu irmão também era desse movimento punk aqui em Sergipe. E aí tinha uma loja aqui chamada Locals, que meu irmão comprou 2 discos, era um do Bob Marley e outro de Peter Tosh. O disco era o Rebel Music e o outro disco era o Novo Nuclear, que tem aqui na capa. Só que a gente mesmo viu a capa do disco, achou aquilo bem interessante, comprou, levou para casa. Mas o disco, cara, de vez em quando colocava assim, mas era muito mais rock and roll. Quando a gente vai para o movimento negro, né, que a gente acaba se conhecendo nesse período dos anos 80, 80 e algumas coisas, 88, 89, por aí. Aí a gente o movimento negro começa a dar um direcionamento também nas músicas, né? No ouvir música, e geralmente o Bloco Afro foi muito forte dentro desse processo, né? Veleaê, Muzenza, Araqueto, Olodum, foi muito forte. E que também estava sendo muito forte, uma grande efervescência aqui em Sergipe, estava surgindo os blocos, Quilombo já existia nessa época no Cirurgia, né? Concomitantemente existia uma banda chamada Banda Jama. Não sei se vocês lembram a Banda Jama, que foi uma da primeira banda de reggae aqui em Sergipe. Só que essa banda fez os primeiros passos, inclusive era com Everton Cyborg, um mestre Cyborg, né, que também ele fazia percussão nessa banda, mestre Cantói. E nesse período de movimento negro,
blocos afro, a gente também tinha uns espaços que era lá na rua Pureza Maria, Jane Maria, que a gente se sentava às vezes assim, no final de semana, um sábado, ou então um dia qualquer, que a gente também estava desempregado naquela época, à disposição do mercado de trabalho, a gente sentava, passava o dia todo bebendo uma cerveja, na época a gente fumava cigarro, e, sabe, e ficava ouvindo reggae. Ouvindo reggae praticamente o dia todo, não só reggae, como forró, mas a gente tinha um bloco afro, via muita coisa, mas tem muito reggae também. Estou falando da Vitória Torta, que é a casa dos pais do meu mestre Robson, né? Ali da Vitória Torta, não, que hoje o nome é Rejane Maria, né? Que acho que sempre foi, os pais dele sempre morou naquele local ali. E era o local que a gente ponto de encontro nosso, um garoto, um jovem, enfim, já dentro do movimento negro. Aí a SACI, Sociedade Afro-Sergipana de Estudo de Cidadania, elabora um projeto e envia para uma captação de recursos que consistia em era capoeira Angola, culinária afro, percussão, né? Percussão, tinha canto, né? Canto profissional. Isso, canto coral, costura, né? Costura. E a aquisição de instrumento, eu acho que foi mais depois aí, foi? Depois, segunda etapa. Isso, a segunda etapa, a aquisição de instrumento. E dentro da SACI tinha eu, Robson e o Pedro Neto, que também é outro ativista cultural. A gente sempre estava dentro desse movimento reggae, inclusive nós elaboramos, fizemos o primeiro seminário de cultura reggae. Eu acho que é o primeiro e único. Inclusive tem algumas fotos aqui. Aqui, cara. Poxa, essas fotos, esses desenhos foi Bisa que fez. Bisa Mombasa. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, isso aqui foi o processo de elaboração. Cara, eu tô procurando essas fotos. Você pegou onde? Rapaz, não, eu não sei. Não sei, eu sei que esse foi o processo de elaboração do primeiro seminário de cultura reggae. Né? Deixa eu ver a outra aqui. Isso aqui também foi das comidas, cara. A gente fez uma mesa só de coisa natural, velho. Não tinha bebida alcoólica, lembra? Aquele negócio não podia ter bebida. Muito legal isso. Bem Rastafari, né? O cara queria entrar com uísque. Não vai entrar. Aqui, ó, esse é o material. Esse é Nilminha e a Adriana. Esses foram os painéis que nós construímos, né, Magalhães? Você também desenhava, fazia uns rabiscos. Sempre desenhou muito bem, né? Fazia uns rabiscos. Isso. Mesmo. Então, muito legal. Então foi um período que a gente estava comendo com farinha a cultura reggae. Tudo que vinha que as coisas certas em Sergipe sempre chegava depois. Sim. Sempre chegou depois. Hoje não, porque hoje a gente tem essa ferramenta na mão, então é tudo muito rápido, muito dinâmico. Mas naquela época, o que surgia lá fora, São Paulo, Rio, até próprio Salvador, que chegava com 4, 5 meses depois. Né? Mas o que chegava a gente consumia. E consumia, discutia, e por isso que a gente pensou, vamos fazer um seminário de cultura reggae. Foi o primeiro, acredito, foi foi muito legal, porque assim a gente, cada um fez um tema, um falando sobre a musicalidade. Nessa construção do seminário de cultura reggae, 90 e... eu não me lembro, você lembra, Robson? Mas antes teve algumas coisas lá atrás, você pode até falar sobre isso com mais propriedade. Então, eu estava lembrando que o primeiro reggae que nós fizemos aqui, o Reggae São Fest, que não era banda de reggae, porque não tinha banda de reggae. Em 95, eu estava dizendo que em 95, por conta da luta da primeira luta de Mike Tyson depois que ele foi preso. Foi nessa mesma noite nosso Reggae São Fest. E era a exibição de um telão com clipes, vídeos, né? De artistas, de Bob Marley e tal. E a gente tinha bebida, e a gente ia dançar e assim encontrar. Era um congraçamento dos amantes do reggae. Então isso foi em 95. E eu achava que isso tinha sido depois do Seminário da Cultura Reggae. Você achava que tinha sido depois? Mas o Reggae São Fest foi primeiro do que o seminário, cara. Talvez isso que a gente ia falar, ele estava colocando aqui o Luciano, de que
A gente, agregando pessoas lá, a gente entendeu que era necessário a gente fazer algo mais pedagógico, né, para ajudar o povo a entender como é que o reggae se estruturou, né, e se espalhou pelos 4 cantos do mundo. E aí a gente começa a pensar o seminário, né? A partir daí, né? A gente começa a pensar o seminário. Sim. Fábio Ventania, que também faz parte do nosso grupo de capoeira. Da Saci. Da Saci. Fábio mora no Cidade Nova, né? Palestina. Isso, Pedro Neto. E eu, Robson, Rejane, Nilminha, Adriana, Bisa, Raimon. A gente juntou essa galera todinha pra gente estar pensando, vamos fazer alguma coisa dentro desse sentido, assim, o que a gente pode estar agregando mais dentro desses valores que a gente não só musical, mas assim, musical agregar, trazer gente para dançar. Vai falar sobre essa importância do que é esse reggae, do que a gente está falando de reggae, e estudar mais em relação a isso, que a gente tem que vir na música, e música. Eu me lembro que tinha um livro, a gente chamava da Bíblia do Reggae. Que a gente foi pescar, você não tinha internet naquela época, você não tinha, né? Não tinha nada disso, então o que chegava para você de revista, livro, essas coisas, você lia e ia essa é a informação que a gente. E aí construímos o primeiro seminário de cultura reggae. Qual era o livro? Você lembra? Era de Trindade esse livro, cara. Eu tenho esse livro. Eu levei até para um encontro aí recente. Aí Kiki falou, rapaz, ainda tem esse livro. São dois o que, compositores? Dois autores. Dois autores. Peter Simon, se não me engano, e o outro, eu esqueci o nome dele. A Terra das Primaveras, uma coisa assim, não? Música e cultura da Jamaica, uma coisa assim. Mas eu queria dizer o seguinte, sabe, um adendozinho aí, sabe o que é? Que o diferencial da gente é que nós pegamos a metodologia da cultura popular e da educação popular, que a gente tinha aprendido na Saci e nos cursos de formação do movimento de rua, para colocar isso, né, de forma pedagógica, né? Fazendo esse desenho que você falou aí, a genealogia, aquela árvore genealógica, né? Colocando isso em cartolinas, tudo bem ilustrado e seguindo uma sequência lógica. É uma metodologia emprestada da educação popular, né? E o diferencial era esse, porque a galera, mesmo amando o reggae, não tinha essa técnica. E a gente, por participar do movimento negro, do movimento de rua, vinha aprendendo essa técnica e colocando isso em prática, né, velho? Isso fez um diferencial muito diferente. Então, dentro desse processo, esse seminário, essas nossas discussões, aí a Saci elabora um projeto e envia para a Unicef. O projeto vem um recurso que nos possibilita adquirir uns instrumentos. Como eu, o Robertson e o Pedro Neto estávamos sempre nessas discussões, né, da cultura reggae e tudo mais, ficamos responsáveis pela administração desse material que chegou em nossas mãos. A Saci chegou só, a gente tem isso aqui, a gente comprou esse equipamento. Eu praticamente fui escolher os instrumentos, escolher a guitarra, escolher o contrabaixo, escolher a bateria, não sei o que, um material. E aí ficamos com essa dinâmica, dizendo assim, ó, vamos pegar os músicos e tal. Antes disso, a gente tinha um grupo aqui no Bugio. A gente tinha eu, Plebeu, Graúna, Finado Alteres, tudo aqui no Bugio, aqui próximo, né? Ricardo, Bené. Então a gente estava sempre tocando, a gente não parava de tocar, estava tocando, não sei o que, inventava. Isso sem instrumento nenhum, precariamente. Pedro, né? Não, vamos botar uma música e tal, não sei o que, ou seja, o instrumento ficou um tempo lá em casa, uma turminha, a gente começou a montar uma banda. Eu tinha um nome, por exemplo, tinha um nome, essa banda Utilidade Pública. Por que esse nome Utilidade Pública? Porque eu sempre vi, quando eu era atleta, eu também fui atleta um período, durante 10 anos, eu vi um cara, serviço de utilidade pública, aí eu achava aquilo lindo quando ele falava utilidade pública, eu achava aquele nome bonito. Serviço de utilidade pública, utilidade pública, mas aí a gente acrescentou um carro no final, utilidade pública com um carro. Enfim, montamos a banda. A banda chegou a um determinado momento que ela começou a ganhar um corpo, né, com Júnior, que é o J. Moziá, o Wendel, o Kiki, a Leiduma,
Tatu, né, o Fábio, Meinha, ela começou a ganhar um corpo e começou a tocar. Isso já é uma formação depois, que ela já passou por várias formações, né? Você lembra, né, Robson? Ela teve várias formações para se encontrar mesmo, né? E aí começou a ganhar um corpo. Nesse corpo, as músicas começaram a surgir, né? J. Museá, ele mesmo começou a trazer uma série de músicas, né? Umas músicas, algumas assim, que... Aí eu entro nesse processo, por exemplo, muito legal essa discussão dentro do movimento negro, porque a gente dizia assim, o reggae nasce de uma necessidade do povo, né? Se for preciso pegar em arma, a gente pega em arma, né? Pra gente lutar em defesa do nosso povo. Mas tinha umas coisas que os caras vinham com Jesus Cristo, sabe? Com a providência divina. Velho, por favor, leia isso, ouça isso, veja o que esses caras estão dizendo. São coisas desse tipo, assim, sabe? É como punk, né? Punk, o reggae estão muito... Dá para perceber que a linguagem é muito parecida, né? Os sons eles podem diferenciar, né? Mas os discursos são muito parecidos. E aí a Júnior chega com as canções lá, Sofrida Larido, ouça o Sofrida Larido, aí Sensimila, aí vem Não É Fácil Viver Essa Vida. Eu sei que tem várias composições e a gente vai fazer os arranjos nessa época, né? Sinal de Alerta, Marihuana e outras composições. Concomitantemente a esse processo da utilidade pública, tem a Guerreiro Revolucionário também, né? Guerreiro Revolucionário com Carlinho, Rony, que Rony, Carlinho, Plebeu também foram da utilidade pública, né? Lembra disso, não? E aí de repente também sai e vão formar o Guerreiro Revolucionário. E a partir daí aparecem outras bandas também dentro do cenário, o pessoal do João Alves, Leão de Judá, Carlinho Racha, não foi? Isso, Carlinho, né? Vão surgindo essa rapaziada, né? Dentro desse cenário sergipano, né? Da música, que naquela época a utilidade pública foi um divisor de água, na verdade, né? Porque foi a primeira banda mesmo assim, a dizer assim, a primeira banda abriu show com Gerson Gomes, não sei se você está lembrado, no Cartindó, aí teve de Morrão Fumegante, Cine Calmon, aí os caras, ela surge justamente com esse, né, nesse sentido, de dar voz ao movimento negro social, ao movimento negro político, né, que estava dentro da esfera das discussões, e surge a utilidade pública justamente para dar voz, o que a gente está querendo, qual é musicalizar o discurso, né? Musicalizar, poxa, Rosa, perfeito, legal, musicalizar o discurso, essa era a ideia, essa sempre foi a ideia que na verdade quando surge, e isso é perfeito, porque a gente alcança muito mais do que a galera ficar pegando lá, né, um livro, uma revista para ler o discurso, um cara que está pensando uma política para negar, né? E aí a banda, né? Desculpa, também não era o cara se debruçar sobre a Bíblia para ficar cantando salmo, né, velho? Isso, e muita gente tá fazendo aí. E a gente tá fazendo isso aí, né? Até hoje. Jesus. Quer dizer, essa coisa do discurso voltado para o nosso público, o nosso povo, né, que está na periferia, né, que está nas sarjetas da vida, como você acabou de dizer, nas prisões, nas favelas, pendurado nos morros aí. Ou seja, a banda se voltava para isso. A ideia era essa, né? Olha, vamos pensar. Júnior Moseá chegou com uma canção uma vez, dizendo assim, como é que era a canção? Eu sei que a canção falava em Jesus, uma coisa assim. E esperei ele terminar de cantar e disse, velho, se a gente for pensar que a providência divina, o que nós estamos fazendo aqui, é melhor a gente ir para a igreja, ficar tocando, ser uma banda dentro de uma igreja, porque a gente vai ficar esperando pela providência divina. O nosso discurso está aliado igual ao Pentecoste. Se for preciso, a gente pega até em arma, pô, né? Para lutar a favor do nosso povo.
Porque eles vão esperar pela providência divina, é isso que o sistema quer. É isso que o sistema quer, que a gente fique ali, ó, um dia Jesus vai chegar e vai levar, ele está voltando e vai levar todos nós dessa... Não é assim. Vai potencializar o nosso povo, dizer que olha, esse aqui, o movimento, esse aqui, a luta é essa, acorde, lute, vamos, né? Ou seja, era para isso que a gente estava fazendo. E aí pensava em gravar as coisas, né? Eu não posso deixar de falar, tá, dentro desse sentido, de uma pessoa que na verdade contribuiu muito para a musicalidade preta aqui no estado de Sergipe. Por exemplo, os caras que chegavam, estavam na rádio, era o negro que estava dentro de uma rádio, sabe? Era que estava, no dia de domingo ele colocava as músicas mais pretas que a gente já existia aqui. Foi um cara que botou o meu som de Edson Gomes para tocar. Estou falando de Tony Chocolate, né? Não sei se vocês devem ter ouvido falar, né? Mas você procure saber. E o cara tá aí no programa de rádio aí. Ótimo, sabe disso também muito bem. O cara tocou Racionais na rádio, com uma música de 8 minutos. Quem é que toca Racionais com uma música de 8 minutos, que é aquela música Passear no Parque, o Homem na Estrada? É pedir para o cara, às vezes, o dono da rádio dizer, irmão, você vai tocar um negócio desse. O cara com uma banda de fora, ele fez isso com utilidade pública, as 3 vezes. Ah, legal. Edson Gomes vai vir tocar aí, você não quer abrir o show dele assim? Nessa perspectiva, o cara chamando a gente assim, meu irmão, vou chamar uma banda de reggae para abrir o show de um cara que vai tocar reggae. Porque se o cara que vinha tocar reggae aqui, chamava uma banda de pagode. Lembra disso? Era outra banda, era outro estilo. Aí o cara chamava, negão, mão fumegando vai vir tocar aqui, então não sei o que, vocês querem abrir o show? Claro que a gente quer. Você não pergunta uma coisa dessa. Ou seja, o cara estava, sabe, sempre propondo, sempre buscando os grupos aqui de Sergipe, sempre valorizando a negrada daqui de Sergipe, musicalmente falando. Então o Chocolate tem essa grande importância para a gente aqui dentro de Sergipe, musicalmente falando, porque o cara foi o cara que abriu as portas para muita coisa, para a musicalidade preta, assim, os blocos tocava nas rádios, né? Claro que ele se submetia à indústria fonográfica, né? Essas coisas todas, claro, né? Sobrevivência, mas sempre abriu espaço para a negrada, principalmente as músicas do reggae, né, blocos afro. Ele sempre teve esse cuidado de estar colocando na mídia, de uma forma ou de outra, estrategicamente. O Chocolate tem uma grande importância nesse Sergipe, falando de música da preta. Ela é de Feira, né? É de Feira de Santana? Feira, então daqui é mais de 30 anos. Muito mais. Eu acho que agora deve estar com 50 anos já aqui, a coroa. Com essa história de gente no reggae que entrou nessa de surtar, né? Não voltaram, algumas pessoas não voltaram. Eu acho que não pode perder de vista essa história, a história preta. Era a gente falando aqui da história de Sergipe, olhando para Marcos Garvey ali na parede, né, cara? Esses referenciais, né? Esses nossos referenciais. Qualquer banda para mim que faça o trabalho com reggae não pode perder de vista, sabe, o resgate da nossa história. Ajudar o nosso povo a se reerguer, velho, levantar e brilhar, como bem disse Banuel, né? Porque fora disso a gente vai cair nessa coisa mais, né, rasteira, da louvação, que é um saco, ninguém aguenta esse reggae louvação, né, sem raiz, né? Então, para mim, e eu não sou músico, acho que é por isso mesmo, eu me dediquei muito mais a pensar o reggae como um movimento negro cultural, tá? E movimentar o povo para crescer, ampliar a nossa consciência sobre quem nós somos, de onde viemos, onde estamos, né? E para onde queremos ir. Suas referências, sua ancestralidade, né? Suas referências. Quando a gente fala assim, a reggae nasceu na Jamaica, quem foram esses percussores, né? Quem foram esses caras que deram sua vida para que o reggae hoje pudesse estar tocando reggae livremente? Não é a galera que morreu, né? A galera que foi assassinada, né? Você como o Robson falou, você vai falar Marcos Garvey, né? Que pegava o primeiro panafricanista que eu ouvi falar, né? O cara que dizia assim, vamos pegar esses negros aqui, vamos botar de volta para a África. Por exemplo, poxa, isso né? O cara construiu uma frota de navios. Isso é uma importância muito grande para o reggae e é cantado no reggae.
A gente não pode deixar de falar em Marcos Garvey, né? Aí você vai trazendo o Nayabing como uma questão religiosa, cultural, né? E daí você traz para hoje o Nayabing. Que maneira eu posso pensar o Nayabing para mim? Né? Eu posso pensar o Nayabing para mim com as tradições do candomblé, da nossa cultura de matriz africana, porque a diáspora está aí. Né? Os tambores vieram da África, essa galera vieram, trouxeram seus tambores, construíram seus instrumentos, tanto de corda como de couro, né? E mantiveram vivo ali. E como é que eu hoje aqui em Sergipe penso em reggae para poder manter minha referência? Eu não vou poder ir para a Jamaica, mas eu tenho a Jamaica como uma grande referência. Mas o que mais me aproxima aqui? São a cultura de matriz africana. Né? Eu posso trazer aqui, porque eu não posso pensar em uma cultura preta e trabalhar isso com um pentecostal. Não posso, na minha cabeça isso não existe. Né? Você consegue entender o que eu estou pontuando aqui? Eu jamais vou poder entender o reggae como uma manifestação de política cultural do povo preto e pensar como os pentecostais pensam. Isso vai completamente fora do contexto da minha visão reggae. Pensando nisso, tem alguns elementos dentro do reggae, falando isso musicalmente, que ela não pode deixar de existir. Né? A galera tem muita gente confundindo muita coisa dentro do reggae, colocando uma galera, mas não, porque na verdade a gente tem uma branquitude e tal, porra, dentro do reggae, está fazendo uma série de coisas aí, cada um também respeito, faz ali, faz aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Tinha umas coisas dentro do exemplo, vou dar um elemento simples do reggae que assim, nunca pode deixar de existir. Claro que alguns fazem e outros não. Aí umas coisas que o teclado faz assim, é como se fosse uma língua de sala. Bob Marley fazia isso muito bem. Hoje você escuta o reggae, você não escuta mais esse tipo de coisa. Você não escuta mais isso. A galera passa completamente despercebido elementos fundamentais da cultura, sabe, da musicalidade, né? E como se fosse você, será seu tempo já passou, sabe? Descarta às vezes elementos simples que me marcam, que faz parte daquele fundamento, para dizer que agora eu estou fazendo isso. Por exemplo, Paueme é você abafar a guitarra e fazer ela assim, sabe? Esses elementos assim simples, bem sutil, que faz com que a música ela tenha um brilho, né? Um brilho. Porém a gente com ouvido assim, a gente nesse ouvido completamente poluído, aí não escuta essas coisas. Mas esses são elementos simples, um simples sino que se toca lá no fundinho, mas simples pandeirão que faz assim, só entra ali naquele exato momento e ela para, não toca mais, você não ouve mais, mas aí tá aquela poluição, todo mundo toca palavra, todo mundo. Uma regra é a simplicidade. E aí, se você não tiver simplicidade, você está fazendo qualquer coisa, menos regra.